Reaberta a sessão. Ordem do dia. Mensagem 1316, excelentíssimo senhor presidente, senhoras e senhores deputados da Assembleia Legislativa, nos termos do artigo 50 da Constituição do Estado, submeto à elevada deliberação de vossas excelências, acompanhado da exposição de motivos da Secretaria de Estado de Segurança Pública, o projeto de lei complementar que altera a emenda ao artigo 5º da Lei Complementar 302, de 2005, que institui o Serviço Auxiliar Temporário na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar e estabelece outras providências. Florianópolis, 14 de agosto de 2018. Eduardo Pinho Moreira, governador do Estado. Na sequência, discussão e votação ao projeto de lei 17.0/2018, de autoria do Governo do Estado. Pela ordem, o deputado Valdir Cobalcini, líder do Governo. Presidente Silvio, nós gostaríamos de fazer o pedido de retirada de pauta desse projeto, até porque estamos em entendimento com a deputada Ana Paula Lima. Esse projeto é de origem do Executivo, mas temos um projeto de origem parlamentar, cuja autora foi Vossa Excelência, deputado. No sentido de retirada de pauta, nós estamos num entendimento para que sejam contemplados tanto a deputada Lúcia Stefanovic, conforme pretende o Poder Executivo, o governador do Estado, quanto o ministro Teori Zavadski, conforme proposição da deputada Ana Paula. Então, peço a Vossa Excelência, se puder retirá-lo de pauta. A concordância da deputada Ana Paula Lima. Com certeza, senhor presidente. Retirar de pauta o projeto de lei 17.0/2018 por comum acordo. Discussão em turno único ao projeto de lei 109.2/2018, de autoria do deputado Natalino Lázari, declara de utilidade pública a rede social comunitária Pro Envelhecimento Sadio de São José. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 167.1/2018, de autoria do deputado José Milton Schaeffer, declara de utilidade pública a Associação Terapêutica e Missionária Magnificat de Balneário Gaivota. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão em turno único e votação ao PL 176.2/2018, de autoria do deputado Gelson Merizio, declara de utilidade pública o Núcleo de Apoio à Vida de Chapecó. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em turno único ao projeto de lei 206.2/2018, de autoria da Comissão de Constituição e Justiça, altera o anexo único da Lei 16.733/2015, que consolida as leis que dispõem sobre o reconhecimento de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para dar nova denominação à entidade Sociedade Corpo de Bombeiros Voluntários de Itaiópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação. Em primeiro turno, ao projeto de lei complementar 15.3/2018, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado, altera o artigo 24 da Lei Complementar 156 de 97, que dispõe sobre o regimento de custas e emolumentos e adota outras providências, e acrescenta as notas
6ª e 7ª ao item 7 da tabela 1, atos do tabelião da Lei Complementar 219/2001, com emendas aditivas e emendas modificativas, com destaque para a bancada do PT, assinada pela bancada. Em discussão do projeto e também discussão do destaque, com a palavra a deputada Luciane Carminati. Presidente e deputados, deputadas também aqui presentes, nós apresentamos um destaque em função da emenda aditiva a esse projeto de lei de autoria do deputado Darcy de Matos. Só quero chamar a atenção dos parlamentares porque o projeto de lei complementar de autoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, ele tem como conteúdo, ele trata, na verdade, das sentenças judiciais de títulos e outros documentos, ele trata de atos lesivos, do cancelamento de atos de protesto, enfim, não tem nada a ver com a emenda que o deputado Darcy de Matos apresentou. Aqui na casa, nós denominamos algumas emendas que não têm nada a ver com o projeto como emendas jabuti, certo? Aqui trata-se de uma emenda jabuti, porque, veja bem, estamos tratando aqui de custas e emolumentos. E aí aparece, no meio do projeto, uma emenda auditiva dizendo o seguinte: inclua-se o seguinte artigo 3º ao projeto de lei complementar, remunerando os demais, inclusive o original artigo 3º. Abre aspas, artigo 3º. O artigo 3º da lei, de 16 de dezembro de 2015, passa a vigorar com a seguinte redação: ficam criados, após a vacância, o 3º tabelionato de notas e o 3º tabelionato de protesto de títulos da comarca de Chapecó. Ou seja, com esta emenda, somente poderá ser criado novos cartórios, tá? Tabelionatos de notas e protestos de títulos quando houver a vacância do cargo. Isso aqui é reserva de mercado, visivelmente reserva de mercado. Então, eu quero dizer aos parlamentares que desde 2011, quando eu assumi esta casa, nós começamos a receber da sociedade chapecoense manifestações, inclusive do empresariado local, solicitações da criação de novos cartórios e novos tabelionatos. Nós fizemos esse diálogo com o setor empresarial, com os moradores, com entidades, com a OAB, com entidades organizadas, para que a Assembleia Legislativa fosse parceira, no sentido de que, quando o tribunal encaminhasse a esta casa a criação de novos tabelionatos, pudesse ser criado em Chapecó o 3º tabelionato de protestos de títulos e notas. Com esta emenda, nós estamos dizendo que fica proibido a criação. Se nós não aprovarmos a emenda, não estamos dizendo que será criado, porque para ser criado é preciso que seja enviado do Tribunal de Justiça. Portanto, eu quero solicitar aqui aos deputados a votação contra a emenda e favorável ao projeto de lei original do Tribunal de Justiça. Tribunal de Justiça que tem que dizer quando se cria uma vara ou um tabelionato. E, nesse sentido, nós não podemos impedir a sociedade, os órgãos de classe empresariais, de terem o direito de pleitear mais um tabelionato de notas e títulos.
Então, a minha solicitação aos deputados é que nós não aprovemos a emenda, porque não aprovando a emenda, que fique bem claro, não estamos dizendo que será criado. Depende do Poder Judiciário. Agora, se aprovarmos a emenda, estamos proibindo a criação do terceiro tabelionato de provas, de títulos e de notas em Chapecó. É essa a minha discussão, presidente. Com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, a deputada Luciane traz um tema aí à tribuna, que eu concordo, não vou aqui ser repetitivo, apoio toda a fala da deputada, porque nós não podemos criar reserva de mercado. Isso tem que ser uma decisão do tribunal e a cobrança da sociedade. Eu sei que fazem vários anos que a gente está acompanhando, por exemplo, deputada Luciane, a pressão da grande EFAP de Chapecó, que queria lá a presença do INSS, da Caixa Econômica Federal, tem mais de 60 mil habitantes naquele bairro lá, naquela região. E querem o atendimento lá. Por que trazer todo o pessoal para o centro? Qualquer registro, qualquer cartório que precisar tem que vir para o centro. Então, por isso, eu também sou contrário à emenda do deputado Darcy, né, porque ele faz uma reserva na sua emenda, e a emenda não tem nada a ver com o projeto. O projeto trata de outras questões, né, e não trata disso. Então, por isso, senhor presidente, eu defendo também que a gente possa votar contra a emenda e deixar livre para o Tribunal de Justiça e deixar livre para a sociedade de Chapecó. Se ela quer um novo tabelionato, ela se mobiliza, se organiza e que possa acontecer. Obrigado. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, primeiro, a manifestação que foi lida pela deputada Carminati está totalmente superada. Está desconectada. Porque a manifestação da comunidade empresarial, deputada Carminati, era contra os cartórios de registro de imóveis. Nós criamos 3 cartórios e os 3 vão para concurso, ponto. Nós estamos, senhor presidente, senhores deputados, deputado Kennedy, por favor, nós estamos dando a vacância para o cartório de registro de imóveis, para Chapecó, porque nós demos para todo o estado de Santa Catarina, só Chapecó que não foi dada a vacância para registro de imóveis. Então, está desconectada a argumentação, ela é vencida, superada, e eu voto contra e peço apoio para votar contra a emenda da deputada Carminati, porque a argumentação não procede. Senhor presidente. A palavra ao deputado Kennedy Nunes. Só para explicar aos nobres deputados, eu sei que já sabem, mas o que o deputado Darcy falou é algo que, na verdade, há tempos atrás, nós fizemos aqui, o Tribunal de Justiça queria criar novos cartórios, novos balcões. Nós temos agora uma realidade no Brasil, deputado Sopelso, que são os concursados. Os concursados fizeram concurso e ganharam lá para tocar o cartório. E o Tribunal de Justiça, há tempos atrás, queria criar novos cartórios em Florianópolis, Criciúma, São José e Joinville, o tribunal. Em Chapecó, não quiseram criar. Aí, os deputados aqui, deputado Silvio, nós votamos dizendo o seguinte, que essas criações de novos cartórios só serão aceitas a partir da vacância do cargo. E existe uma avaliação nacional do Conselho Nacional de Justiça que faz uma avaliação dos serviços dos cartórios. E nesta vacância só está a exceção caso o cartório não esteja sendo bem avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça. Engraçado que só ficou fora desta vacância a comarca de Chapecó. E naquela época, o presidente da Assembleia Legislativa foi tão
como é que eu poderia dizer, tão democrático, que deu para cada deputado da sua região fazer o relatório daquele projeto do Tribunal de Justiça. O deputado Marcos Vieira ficou aqui da Grande Florianópolis, acho que foi o deputado Silvio, que ficou lá da região norte, e Chapecó ficou fora. Então, se há reserva de mercado hoje, existe reserva de mercado em Chapecó. A reserva de mercado que a deputada Luciane Caminati falou aqui, existe hoje só numa região, que é em Chapecó. Porque todas as outras regiões, deputado Sopelsa, existe a garantia que poderá ser criado novos cartórios na vacância do cargo. Lembrando que todos esses cartórios já estão dentro da nova realidade brasileira de cartório, que são os concursados e não mais aqueles de pai para filho. Então, essa emenda da deputada Carminati, ela sim é uma emenda de reserva de mercado, né? Ela quer garantir lá que abram mais cartórios para que a população pague mais taxas. A abertura de novos cartórios é pagamento de mais taxas, deputado Mário Marcondes. Vossa Excelência sabe bem, quanto mais cartório, mais taxa o camarada tem que pagar. E nós aqui, nesse projeto, nós garantimos que, caso o cartório não esteja atendendo, que essa é uma avaliação que o CNJ faz, e caso haja vacância, aí sim poderá ser aberto um novo registro. Então, só para esclarecer aqui, que a emenda do deputado Darcy, ela visa equalizar esse tema em todo o estado de Santa Catarina. São José, Florianópolis, Joinville, Blumenau também, Criciúma, Lages, todas essas regiões, existe esse item vacância, só ficou de fora Chapecó. E essa emenda trata realmente para tirar essa reserva de mercado que tem em Chapecó e tirar, volto a dizer, tirar a possibilidade do tribunal, por única e exclusiva vontade, abrir quantos cartórios querem para cobrar mais taxa do cidadão. O que nós estamos fazendo aqui, fizemos nessas regiões, é proibir o tribunal de abrir mais guichê para pagar a conta, só na vacância. E lá em Florianópolis, o tribunal, na lei hoje, sem a emenda do deputado Darcy, pode abrir quantos cartórios quiser para o povo pagar mais dinheiro para os cartorários. Só para esclarecer, porque isso é preciso colocar muito bem claro. Obrigado, senhor presidente. Antes de conceder a palavra ao deputado Jean Kuma para esclarecimentos, o deputado Darcy fez uma emenda, onde, de fato, coloca que poderá ser criado um novo cartório no caso da vacância. A deputada Luciane entrou com um requerimento para que a emenda do deputado Darcy de Matos seja votada em separado do projeto. Então, na verdade, a deputada Luciane não fez a emenda, ela fez um requerimento para que votemos em separado. Então, gostaria de esclarecer nesse sentido. Agora, concedo, nós não vamos votar o requerimento, nós vamos votar a emenda em separado do deputado Darcy de Matos. Deputado Jean Kuma, com a palavra. Senhor presidente, é justamente isso que eu queria aproveitar na minha fala para esclarecer, porque aqui nós não vamos dizer sim ou não ao destaque, mas sim ou não à emenda. E, no meu entendimento, aqueles que concordarem com a emenda, votam sim. Os que discordarem da emenda, votam não. Este parlamentar irá votar sim, porque entendo que a regra deve ser igual em todo o Estado. E a justificativa da emenda apresentada pelo autor é de que a emenda, ela corrige justamente uma distorção que existe no tratamento de Chapecó com o restante do Estado. Esse é o entendimento que esse parlamentar tem e por isso que eu vou votar sim, porque eu entendo que nós vivemos num Estado único que deve haver uma regra única. Se no passado, quando foi criada a questão da vacância, para Blumenau, para Joinville, para outras regiões, por que foi deixado o Chapecó de fora? Então, eu entendo que a regra tem que ser única para todo o Estado. E a emenda do deputado Darcy corrige
algo que foi feito de forma equivocada no passado, quando criou a vacância para outras cidades e não criou a vacância para Chapecó. Então, este é o entendimento desse parlamentar. Eu fiz essa consideração na Comissão de Constituição e Justiça, como presidente da comissão e como relator da matéria, por isso nós acolhemos esta emenda e acolhemos nesse projeto também uma emenda muito importante do deputado Zé Milton Schaeffer, que dá um tratamento justo em algumas outras questões também que são importantes. Então, são duas emendas que foram analisadas de forma profunda, foram interpretadas, tanto a emenda do deputado Darcy de Matos, quanto a emenda do deputado José Milton Schaeffer, são emendas que procedem no nosso entendimento e, por isso, eu quero aqui, na condição de relator da matéria na CCJ, me manifestar favorável e pedir aos senhores parlamentares o voto sim na emenda e sim ao projeto, que daí também tem a emenda do deputado Zé Milton incorporada. Porque este parlamentar entende que todos os catarinenses merecem ter o mesmo tratamento. Se o tratamento está correto ou equivocado, primeiro eu parto do princípio que todos são catarinenses e todos precisam ser tratados de forma igual. Se foi criada essa vacância para outras cidades, tem que ser para Chapecó a mesma regra. Então eu, por isso, voto favorável, por isso eu entendo de que é importante aprovar esta emenda, por ela estar corrigindo algo que no passado foi de forma equivocada, esquecida. Por isso, voto sim e peço voto sim aos senhores parlamentares. Uma palavra, deputado Mauro de Nadal. Senhor presidente, à época que analisamos todas essas matérias que trataram de assuntos desta natureza, eu era presidente da Comissão de Constituição e Justiça. E à época nós fizemos um entendimento com os líderes, principalmente com as comissões que estariam tratando deste tema, e adotamos uma posição que fosse igualitária a todos. Ou seja, falando de direito adquirido e de expectativa de direito, né? Nós temos uma situação fática, que é o cartório que já está em atividade. No momento em que a pessoa assumiu este cartório, obviamente que ela teve que fazer o concurso para ter este direito. Fez o concurso, passou. Ok, ela possui o direito adquirido de fazer valer aquilo que é a sua expectativa, de exercer as atividades cartorárias. Agora vem a expectativa de direito, que essa se criou quando? Quando ele tinha a oportunidade de escolher em vários outros cartórios, em vários outros estados da federação, o concurso público para exercer essa atividade. Não o fez, por quê? Na interpretação dele, aquele cartório seria viável financeiramente para suas atividades fins. Essa é a expectativa de direito. Ao tempo em que nós damos essa liberdade, sem a vacância, de podermos fazer a criação de mais um ou dois cartórios da mesma natureza, nós vamos retirar a expectativa de direito desse cidadão. Então, ele fez todo o seu projeto de vida, estudou, se preparou para esta atividade e nós estamos retirando dele esta oportunidade. Então, nós retiramos a expectativa. Então, nós temos que ser justos. Se nos outros projetos foi desta natureza e esse foi o encaminhamento, não poderá ser diferente com Chapecó. Então, eu voto a favor da emenda do deputado Darcy de Matos. Não havendo mais quem queira discutir, nós vamos votar a emenda em separado, no painel, porque é projeto de lei complementar. Quem vota sim aprova a emenda, quem vota não rejeita. Vamos abrir o painel para deliberar a emenda e depois o projeto. Antes, porém, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, esta questão dos cartórios é uma questão complexa e acaba parando no legislativo. E nós sabemos que claramente existe uma tentativa de cercear a abertura de novos cartórios. Aqui se argumenta de que só pode se reabrir um novo cartório com a vacância, e está querendo se dar, o caso de Chapecó, uma questão igualitária ao Estado. Tudo bem, é um argumento. Agora, veja bem o que nós estamos fazendo. Acho que o que está errado é todo o sistema. Não é possível ter uma lei que diga que não pode mais abrir cartório, só na vacância. É claro que o município cresce, o Estado cresce, eventualmente é preciso abrir outro cartório. É preciso que possa se discutir essa questão. Porque se nós transformamos, e houve uma mudança com a Constituição de 88, demorou muito para ser implementado,
mas no Brasil o sistema cartorial é realmente um sistema cartorial. E aqui nós estamos esquecendo até do projeto principal, porque o projeto principal é uma criação de emolumentos. Eu acho que a matéria no mínimo, é estranha ao projeto. É, no mínimo, estranha ao projeto e não deveria ser aceita. O mérito, é preciso discutir o mérito global de todos esses casos aí, que me parece que o que está errado é o conjunto. Você só permitir que se reabra cartório quando tem a vacância, significa não tem mais possibilidade nenhuma de abrir cartório, porque só abre um para substituir um que morreu, que ficou vago, e a população cresce, às vezes tem outras demandas. Aliás, o sistema cartorial brasileiro precisa ser todo reformulado, no meu entendimento. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Desculpa, então o voto sim. O voto sim a emenda do deputado aprova Darcy. a emenda do deputado Darcy. Voto não. Rejeita a emenda. Rejeita. Então, sim, para quem está nos acompanhando em casa, talvez fica muito confuso aqui, mesmo aqui dentro, há uma confusão. Mas a emenda do Darcy é muito clara, só se abre novos cartórios com a vacância, ou se fechou o cartório. Então, a emenda é sim protetiva. Eu sou da opinião, e se isso está na lei, de fato, nós temos que mudar a lei. Não é possível que o cidadão fique na mão de um ou outro cara no município, a população aumentando. Então, se a emenda do Darcy é fazer justiça, como é em todos os municípios catarinenses, eu quero discutir a mudança da lei, vamos discutir isso para o futuro, porque a emenda do deputado Darcy é claro, só se abre novo cartório se há vacância, e vacância é se morrer ou qualquer coisa do atual cartorário. Então é isso, eu sou contrário a isso, e também não cabe neste projeto, então se discute um outro projeto no futuro. A palavra, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, a deputada Carminati destacou a minha emenda, portanto, quem precisa de 21 votos é o voto 2, rejeição da emenda. Então, eu recomendo o voto 1. Eu recomendo o voto 1 pela manutenção... Pela aprovação. Voto 1 aprova a emenda. Pela aprovação da emenda. Senhor presidente, para concluir, o deputado Dirceu aqui levanta, já entra numa outra discussão, que é a possibilidade de, no futuro, o parlamento rediscutir aquilo que foi aprovado por imensa maioria no ano passado. Eu acho que é plausível, mas isso é um outro debate para o final deste ano ou para o ano que vem. Nesse momento, nós temos que promover a isonomia. Isonomia significa vacância para todo o Estado e não tão somente excluir a cidade de Chapecó. Vamos votar, senhores deputados. Está faltando alguns deputados deliberarem ainda. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 20 votos sim, 6 não. Rejeitada a emenda. Agora em votação o projeto de lei. Senhor presidente, não, senhor. Como rejeitada a emenda? 21 votos, gente. Eu fui claro várias vezes. Senhor presidente, quem destacou é que precisa de 21 votos. É um requerimento. Quem precisa de 21 votos? Nós não votos votamos o requerimento. Senhor presidente, quem precisa, não, quem destacou... Aqui vota a emenda. Quem destacou... Está a emenda. Eu fui claro N vezes que nós estávamos votando a emenda em separado... Senhor presidente, quem destacou é que precisa de 21 votos. Eu não destaquei. É a emenda do projeto, eu não destaquei nada em plenário, senhor presidente. Essa emenda foi aprovada nas comissões. Questão de ordem, presidente. Sim, senhor. Pela ordem, deputado. Sim, senhor. Olha,
há um equívoco de encaminhamento. O destaque é que precisa de 21 Exatamente. votos. A emenda foi aprovada na comissão, ela consta do processo. Quem apresentou um destaque para alterar precisa de 21 votos, senão não tem sentido aprovar na comissão. A emenda veio no projeto, senhor presidente. Ela consta do projeto, senhor presidente. Dá licença, deixa eu falar. Quando a emenda é aprovada na comissão, ela vem fazendo parte do projeto. Não existe emenda para ser votada em plenário. A emenda... Darcy, posso terminar, Darcy? A emenda ela é aprovada na comissão quando vem o projeto, para cá vem o projeto com emenda. Se nós estivéssemos votando o projeto, precisa 21 votos. Agora, nós estamos votando o destaque. O destaque tem que ter 21 votos. Senão não tem sentido aprovar na comissão. Aí com minoria tira a emenda? Não tem nenhum sentido. A minoria tira a emenda. Com 6 votos vai tirar a emenda. Não tem nenhum sentido. É um equívoco de encaminhamento. A equívoco de encaminhamento, eu peço que Vossa Excelência anule a votação, porque ela está equivocada. Senhor presidente, para contra-argumentar, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Fernando Coruja, deputado Darcy depois. Senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Eu estou com a palavra, senhor presidente? Sim, o senhor está com a palavra, depois o deputado Darcy. A Constituição brasileira prevê no artigo 69 que as leis complementares têm que ser aprovadas por maioria absoluta dos votos. Logo, uma lei complementar precisa de 21 votos. Esta emenda é uma emenda ao projeto. Aqui a deputada Luciana fez um destaque para votar em separado. Chama DVS, destaque para votar em separado. Este destaque diz que a emenda precisa ser votada em separado. Como o presidente alertou várias vezes antes, o que foi votado aqui foi a emenda. Nós votamos a emenda. Não foi um destaque, foi uma emenda. O destaque foi o requerimento para destacar. Destacou, o requerimento de destaque foi aprovado. Votamos o destaque. Ao votar o destaque, a emenda, é preciso ter 21 votos para aprovar esta emenda. Para aprovar a emenda em plenário, precisa ter 20 votos. Isso, com todo o respeito, é um princípio básico do processo legislativo. Eu acho que é preciso 21 votos para aprovar. Teve 20 votos, só foi rejeitado. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Darcy de Matos. Só para esclarecer, presidente, é que tem um equívoco aqui. Quando está se apresentando uma emenda a um projeto já existente, é como se fosse um projeto de lei. Não se trata de uma emenda a um projeto em tramitação. Então, o deputado Coruja tem razão se nós estivéssemos votando um projeto e desse projeto tivesse uma emenda, não é o caso. Nós estamos votando uma emenda a um projeto já existente, portanto, tem força de lei. Nós estamos votando uma nova lei. Mas é 21 votos, evidente, para aprovar a lei. Então, o presidente tem que colocar, primeiro em deliberação, o destaque, que para alterar o que foi aprovado no plenário tem que ter 21 votos, e depois votar a emenda, que é uma lei nova, com 21 votos. Senhor presidente. Senão não tem sentido. Quer dizer que você aprova na comissão e vem aqui com 6 votos e derruba. Qual é o sentido? Senhor presidente. Tem regimento para isso, gente. Que é isso? Senhor presidente. Beto, por favor. Senhor presidente. Senhor presidente. Estou inscrito. Deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, a minha emenda passou por todas as comissões. Eu gostaria que o Beto pudesse, que o seu assessor pudesse ouvir a argumentação, porque ele está no seu ouvido, falando aquilo que não é verdade. Enquanto ele não ouvir, não vou falar, senhor presidente. Se o Beto puder ouvir, já que ele está influenciando a mesa, aí eu vou falar. Deputado Darcy, não estou me influenciando por ninguém. Eu coloquei a emenda para votar. Senhor presidente, então, senhor presidente. Eu coloquei a emenda, prestem atenção. E o destaque, senhor presidente? Senhor presidente? Eu coloquei a emenda porque foi feito um requerimento. Senhor presidente. Ué, houve um requerimento para votar em separado. Senhor presidente, eu estou inscrito. Houve concordância de votar em separado agora. Eu estou inscrito, senhor presidente. Está com a palavra, deputado. Me garanta a palavra. Senhor presidente. Senhor presidente, o projeto veio para plenário. Por favor, Roberto, por favor, né? Deixa eu falar. Por favor. Agora eu estou falando. O projeto, senhor presidente. Bom, 3 falando não dá, né? 3, 4. O projeto, senhor presidente, veio a plenário, passando por todas as comissões com a minha emenda. Portanto, faz parte do projeto a minha emenda. Sim. Agora, Vossa Excelência vai derrubar a emenda que faz parte de um projeto com minoria, com 6 votos. Eu não vou derrubar coisa nenhuma. Sim, é a sua decisão. Então agora os projetos virão para essa... Decisão está ali no painel. Virão para o plenário. É ela que precisa ter 21 votos.
Ela que destacou. Eu não coloquei o requerimento em votação e deixei claro. O requerimento pedia destaque da emenda para votar em separado. Senhor presidente. E eu coloquei a Senhor emenda. O senhor está não abrindo, coloquei o requerimento, está claro. Deputado Kennedy com a palavra. Não, eu não concluí, senhor presidente. Então conclua, por favor. O senhor está abrindo um precedente que os projetos que virão para o parlamento, para ser votado, Beto, com emendas aprovadas em todas as comissões, poderão ser barrados por 6 votos, pela minoria, senhor presidente. Então, o senhor está matando o trabalho das comissões. O senhor está criando aqui um precedente equivocado. Senhor presidente. Deputado Coruja, se eu tivesse apresentado uma emenda em plenário, sim. Emenda em plenário precisa de 21 votos. A minha emenda não é em plenário, a emenda faz parte do corpo do projeto. Sim, senhor, deputado Coruja. Sim, senhor. Senhor presidente, peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, deputado Kennedy Nunes. Só houve uma falha nesse processo. A falha foi que antes de ser votada a emenda em separado, deveríamos nós votar se o destaque da deputada Luciana fosse aprovado ou não. Eu já participei de várias votações aqui nesse momento, em que eu mesmo apresentei destaques para discutir emendas em separado, e o meu destaque não foi votado e não foi aprovado. Portanto, se houve uma falha, senhor presidente, eu como membro da mesa digo, se houve uma falha, é que nós atropelamos, não votamos o destaque da deputada para saber se o plenário aprova tirar do projeto a emenda ou não. Então, houve isso. Na minha sugestão, deveria de ser anulada essa votação e votado o destaque da deputada, havendo maioria no destaque da deputada, aí sim votaria a emenda em separado. A deputada não tendo destaque, não haverá a condição de retirar. Eu faço uma lembrança aqui, por exemplo, na questão do projeto de lei complementar também, por exemplo, no orçamento do Estado. Quantas vezes eu, como oposição, quis tirar um destaque que eu tinha colocado e o destaque não foi aprovado e, portanto, eu não pude discutir o projeto. Então, o que houve aqui foi exatamente isso. Não houve a votação do destaque. Eu entendo, porque senão eu vou apresentar aqui um destaque de qualquer emenda que existe a um projeto e o meu destaque não vai ser votado para saber se vai ser tirado ou não. Então, portanto, eu entendo... Permite uma pequena parte só. Acho que a Vossa Excelência toca num ponto importante. Só que o DVS, o destaque não precisa ser votado. Quando a pessoa tem 4 assinaturas, como prevê o regimento, 10%, ela consegue votar em separado. Não precisa votar o pedido de destaque. O presidente é obrigado a aceitar o destaque, o pedido. Então, isso é automático. O presidente recebeu... Mas não era a prática dessa casa. Muitas vezes eu não consegui votar um destaque tendo 4 assinaturas. Que daí o presidente que estava lá, ele colocava em votação destaque, não havendo aprovação de destaque, eu não conseguia tirar, porque senão eu com 4 assinaturas eu tiro uma emenda lá do projeto que passou em todas as comissões, está errado. Nós precisamos, as 4 assinaturas, me dá o direito de eu vir aqui e apresentar e tentar passar o destaque. Tentar passar o destaque, o pedido de destaque. A 4 assinaturas é para eu entrar, não garante que eu já tiro do projeto de lei a emenda. As 4 assinaturas é para eu entrar. Consegui 4 assinaturas, entrei. Aqui no plenário eu preciso ter a maioria, 21, para aprovar o meu pedido de retirada de destaque. Se conseguir aprovar, eu tiro. Gente, eu fiz várias vezes pedido de destaque de orçamento do governo do Estado, deputado Comim, e eu não consegui discutir destaque porque eu não aprovei o meu destaque aqui tendo 4 assinaturas. Então, o que houve aqui foi isso. Nós não votamos o pedido de destaque da deputada para tentar, se passasse, a retirada da emenda e assim discutir. Essa é a minha posição, senhor presidente. Senhor presidente,
Sim, deputado Maurício, antes, porém, me permito fazer a leitura do requerimento. Uma coisa é montar um destaque, outra coisa é um requerimento que eu vou fazer a leitura para vossas excelências entenderem. Os parlamentares que subscrevem com amparo no artigo 229 do Regimento Interno da ALESC requerem o destaque de votação em separada para a emenda aditiva anexada ao projeto de lei complementar número 15 de 2018, que altera o artigo 24 da Lei Complementar 156 de 97, que dispõe sobre o regimento de custos e emolumentos e adota outras providências e acrescenta notas 6ª e 7ª no item 7 da tabela 1 dos atos de tabelião da Lei Complementar 209 de 2001. Pede votação em separado da emenda. Precisa 21 votos para aprovar esse requerimento, presidente. Não. Como que não? Como que não? Como que não? É o mesmo quórum, trata a mesma matéria. Os 4... como que não? Sempre foi votado assim nessa casa. Eu presidi 5 anos, presidente. Nos 5 anos, sempre foi dessa maneira. Se há uma interpretação diferente, o que deve prevalecer aqui é a vontade da maioria. Eu não estou discutindo a sua interpretação. Eu estou dizendo porque 5 anos que eu presidi a casa sempre foi tratado dessa maneira. Apresentava o requerimento, era votado o requerimento com o mesmo quórum. Se fosse maioria simples, a maioria simples. Se fosse qualificada, a maioria qualificada. Agora, num processo querer construir que 6 votos vale mais do que 20, não tem nenhum sentido. Então não precisa mais aprovar nas comissões. É um equívoco. Hoje é de uma maneira, amanhã é outra. O tema que hoje interessa para vocês, amanhã vai ser o contrário. Nós temos que ter um princípio. Senhor presidente, eu peço vênia aí para concordar com Vossa Excelência. Foi feito um requerimento pedindo para votar em separado. O senhor, como presidente, decidiu e votou em separado. O que foi votado em separado foi a emenda que precisava 21 votos. Eu votei a favor da emenda do deputado Darcy, mas deu 20 votos. Então, a emenda foi rejeitada. O que foi pedido ao presidente é para votar em separado. Ele colocou a votação em separado. E o que foi votado foi a emenda. Não foi para decidir se ia ter votação em separado ou não. Isso o presidente já decidiu. Foi votado em separado e a emenda não atingiu os 21 votos. Peço a palavra, então, senhor presidente. como diz o deputado Merizio, ponto. O senhor tem razão. Senhor presidente, peço a palavra. Deputado, eu vou concluir. Senhor presidente, eu vou concluir. Eu vou, só para usar um exemplo, eu vou apresentar, vai votar o projeto da deputada Ana Paula da enfermagem à distância. Eu vou apresentar, se eu quiser me utilizar do instrumento que o senhor criou precedente, vou apresentar a emenda em plenário, o projeto vai voltar para a Comissão de Justiça, o projeto tem uma emenda, eu vou destacar a emenda, e mesmo o projeto tendo passado por todas as comissões, eu vou derrubar o projeto aqui, eu vou desfigurar o projeto com 4, 5 ou 6 votos, como ela fez. Quer dizer, 6 votos vale mais do que 20 votos, senhor presidente. Então, agora não há razão de nós aprovarmos emendas nas comissões, porque o plenário poderá derrubar. Nós vamos utilizar o precedente de destacar a emenda e derrubar com a minoria. O senhor está gerando um precedente perigoso. Apresento o requerimento verbal para que nós possamos fazer novamente a votação, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente, o requerimento verbal apresentado a Vossa Excelência não. para que nós façamos nova votação. Eu vou encerrar a discussão e só quero o depoimento do deputado Jean Kuhlmann, que colaborou quando fez aqui. Vossa Excelência, me perdoem, mas a atenção na hora da votação ela é importante. O deputado Jean replicou 2 vezes que nós ia votar a emenda conforme encaminhamento e conforme o pedido do requerimento. Eu não votei o requerimento, não coloquei em votação. Eu chamei a atenção de Vossa Excelência também, para que, antes da votação, chamei a atenção de Vossa Excelência. Que era a emenda que nós ia votar. Eu disse Vossa Excelência veio aqui. Eu perguntei a Vossa Excelência se quem é que precisava... E repeti, precisa 21 votos, porque é projeto complementar. Fim da discussão. O que vale a minoria, senhor presidente, tudo bem. Agora a votação do projeto de lei. 15.3, 2018. Vamos abrir o painel para deliberar. Foi 6? Mas foi 6?
precisa no mínimo de 21 votos favoráveis para aprovar, porque é projeto de lei complementar. Deixa rolar aqui. Retaliação para você, não vale? Vocês ganharam com 6 votos, Luciano. Pô, você é um mulher inteligente, cara. Estamos acostumados a perder e respeitamos a democracia. Todos têm que respeitar. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Só Jean Kuma. para esclarecer, agora está sendo votado, eu não verifiquei no painel, Projeto. está sendo votado o projeto Sem a emenda. com a emenda do deputado José Milton Schaeffer. Correto? Perfeitamente. Ok, então quem votar um, O projeto com a emenda, porque esta emenda não foi solicitado destaque. ok, e aí então precisa de 21 votos também para aprovar o Perfeitamente, projeto também com a precisa de emenda. 21 presidente. votos. Só para... Deputado Kennedy. Eu estou muito preocupado com o que foi feito hoje aqui, para deixar registrado e quero que registre em ata. Porque nos últimos 5 anos, nós votamos aqui pedidos dos destaques, e se os destaques não eram aprovados, não tirava a emenda. Eu preciso que isso seja registrado para as próximas votações. Porque o que foi criado hoje aqui, a prática dessa casa era votar os destaques. Eu não tiro a vossa razão quando Vossa Excelência fala que ficou claro que nós estávamos votando a emenda. Eu não tiro a vossa razão. Agora, também digo que a prática dos últimos anos aqui nessa casa era a votação do pedido de destaque. O que o requerimento aqui fala é que tem que ter 1/10 global da subemenda a ser requerida por 1/10, ou seja, fala aqui das 4 assinaturas para nós colocar. E o regimento é omisso em relação à votação do destaque ou não. O regimento é omisso. É omisso. Aqui não diz, Beto, se tem que votar ou não o requerimento, o pedido. Na omissão, vai a prática que nós agíamos aqui, que nos últimos 5 anos, todos os pedidos de destaque eram votados. Agora, é preciso colocar, se a partir de hoje vai ser assim, então ok, eu vou me sentir no direito de qualquer projeto que receba emenda nas comissões, quando chegar aqui no plenário, com 4 assinaturas, eu vou conseguir derrubar a emenda que foi aprovada em todas as comissões. Eu só gostaria que ficasse claro isso, porque aqui na frente vai aparecer outra questão dessa, porque hoje foi aberto esse precedente. Então, só para deixar claro, eu queria que Vossa Excelência dissesse que essa vai ser a prática. Todos os pedidos de destaque de emendas não será mais votado. Tendo 4 assinaturas, é tirado. Se essa for a prática a partir de agora, aí nós vamos saber como agir aqui. Se não, ficou difícil. Eu queria saber de Vossa Excelência se essa vai ser a prática. Porque daí, qualquer projeto que receba emenda vai poder ser discutido aqui só com 4 assinaturas. Ah, tá bom, e quando viu o teu aqui? E a hora que viu o teu se destaca? Deputado Kennedy Nunes. Primeiro que, deputado Kennedy Nunes, só para esclarecimento, no período em que eu presidi, eu sempre presidi de acordo com a solicitação do requerimento. Quando o requerimento vem solicitando a votação do requerimento, eu coloco o requerimento em votação. Quando o requerimento pede para que uma emenda seja votada em separado, eu coloco a emenda, como foi o caso de hoje. Perfeito. Então, sempre fui coerente e vou continuar dessa maneira, porque o que faltou não é que 6 votos rejeitou, é que faltou 1 porque é projeto de lei complementar. Não, senhor presidente, eu só quero saber isso. Então, Vossa Excelência agora coloca uma coisa. Atenção, senhores deputados. Atenção, senhores deputados.
O presidente agora coloca algo que é uma questão de redação. Se na redação do pedido de destaque de emenda estiver solicito destaque, ele não vai à votação. Se no pedido, atenção assessorias, se no pedido disser em votação, pede a votação do pedido, é votado, é isso. A Vossa Excelência disse que sempre foi pelo que estava escrito. Esse daí não pediu a votação do pedido de destaque, do requerimento. Não, ele não pediu a votação. O requerimento veio, votação em separado. Da emenda. Da emenda, ok. Quer dizer que se o requerimento... Não, eu só preciso saber, senhor presidente, tá? Porque eu, como parlamentar, muitas vezes não gosto de emendas que são colocadas por outros parlamentares aqui em projetos, e quando eu quero discutir essas emendas em separado, eu sempre perdi na votação do requerimento. Eu só quero que deixe claro, então, a todos nós, deputados, que quando quisermos votar uma emenda que foi colocada na comissão em separado, nós não podemos fazer o requerimento pedindo votação. O requerimento tem que ser, eu, deputado e os abaixo-assinados, requeiro a votação em separado. Porque daí não vai ter nenhum presidente que vai pedir aqui, porque isso aqui é omisso. Não vai ter nenhum presidente que vai pedir aqui para votar o meu requerimento. Vai ter que tirar a emenda do projeto e votar. Eu quero que deixe bem claro, porque na verdade, senhor presidente, não estou lhe chamando a atenção, por favor, não é isso. Eu estou há 11 anos nessa casa e para mim hoje houve um desvio daquilo que sempre foi feito aqui, e eu já fui parlamentar de oposição e de situação. Por diversas vezes eu tentei tirar emendas e discutir emendas e eu não consegui, porque na oposição a gente não consegue maioria, a gente não conseguia aprovar, deputada Ada, sobre os nossos requerimentos. Agora, o que hoje está aqui é bem claro. Então, fique registrado e registre em ata isso daqui, a forma como a partir de hoje, 14 de agosto, será tomado os requerimentos de pedido de votação em destaque. Primeiro, vai ser, o presidente vai ser conforme a orientação que estiver ali escrita. Se na redação do meu pedido tiver requeiro a votação em separado, o meu requerimento não vai para votação. Se o requerimento quiser, que não tiver a palavra requeiro em votação, o requerimento vai à votação antes da emenda. Eu só quero deixar bem claro, eu chamo isso de professor do pai do burro, que é para deixar bem claro, porque logo, a partir dessa ação de hoje, logo, eu mesmo vou entrar com requerimentos para tirar emendas e discutir emendas e projetos que passaram por todas as comissões, CCJ e todas as outras duas lá. Então, só para deixar claro, quero deixar claro aqui que quando algum parlamentar apresentar agora um requerimento e estiver ali, requeiro votação em separado, esse requerimento não vai votar. Já vai tirar a emenda que está escrita ali e votar separado. E, pior ainda, essa emenda só será aprovada no projeto depois de passar nas comissões, se tiver 21 votos. Ou seja, eu coloco... Só se for lei complementar, né? Não, exatamente. Claro, mas lei complementar precisa de 21 votos. Eu coloco com 4 assinaturas, eu tiro toda a discussão e autoridade da CCJ, de todas as outras comissões, com 4 assinaturas, porque daí o deputado autor da emenda vai ter que chegar aqui e garantir 21 votos para garantir a emenda que foi aprovada no projeto e veio para cá como redação final. Veja bem o que está acontecendo, deputado Sopelso. Vossa Excelência está muito mais tempo do que eu aqui. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Nunca vi. Entendeu? Não precisa votar aqui, então. Não. Na tua opinião, não precisa. Não. As emendas não precisam ser aqui. E se porventura vierem, eu preciso aprovar, ter a maioria do parlamento, dos aqui, para colocar em votação. Então, só queria deixar bem claro isso, porque com certeza nós vamos ter mais discussões como essa e ações como essa de pedir destaque. Obrigado, senhor presidente. Deputado Kennedy, nós temos que entender que o plenário é soberano. O plenário pode
a comissão pode aprovar com 9 membros, ou o plenário tem 40. E eu vou repetir. Quando vem um pedido de destaque, sempre que eu tive aqui na presidência, solicitando para votar uma emenda em destaque, eu coloquei a emenda em destaque, como foi colocado hoje. E foi repetido aqui N vezes que o que estava em votação era a emenda. O que faltou foi votos. Eu não posso... Senhor presidente. Deputado Mauro. Questão de ordem, senhor presidente. Pela ordem. Essa é uma matéria que exige, obviamente, a votação em 2 turnos, perfeito? Há divergências de todos os lados. E nós temos também toda a sessão gravada. Eu sugiro a Vossa Excelência que faça, porque já estamos em processo de votação do primeiro turno da matéria, que não submeta em votação o segundo turno e encaminhe este tema para que a Procuradoria da Casa dê uma resposta satisfatória a todos os pares desta Casa. E aí sim nós possamos votar um segundo turno. Vamos encerrar a votação do primeiro e aí a gente não vota o segundo turno hoje e deixa para o momento oportuno após termos aí um posicionamento da Procuradoria da Casa. Presidente. Vamos escolher os votos. Presidente. Enquanto isso, deputada Luciana. Presidente, eu quero, como autora do requerimento que pedia destaque à emenda, dizer que está se fazendo um cavalo de batalha por causa de um voto que faltou aqui. Mas não se diz que nós temos 11 deputados não presentes. Então, o problema não são os 6 que votaram contra a emenda. É a ausência de um voto para chegar aos 21. Porque se tivesse 21-19, ninguém ia reclamar aqui, porque estava equilibrado. É que nós, que somos minoria, somos acostumados a perder aqui dentro e respeitamos a democracia. Agora, quando a gente ganha, aí tem problema de regimento. Eu quero que a votação seja respeitada. E mais, quem é presente na sessão aqui às 4 horas da tarde, pode recuperar todas as filmagens das sessões anteriores. Vão ver quantas vezes o deputado Coruja fez o que eu fiz hoje. E sempre valeu. Por que não vale hoje? Por quê? Estou indignada com essa situação. Isto é 2 pesos e 2 medidas. E nós temos que respeitar o que nós já fizemos. Aqui sempre valeu isso. Quem acompanhou as sessões sabe que valeu. Por isso eu fiz, por isso valeu o mesmo ritual. Quero que se respeite, sim. Democracia é respeitar quando a gente perde. Vou abrir o painel para... Está aberto o painel, 29 votos sim, nenhum não, nem abstenção 0. Aprovado em primeiro turno. Votação. Primeiro turno. Projeto de lei 16.9/2018, deputado Valdir Cubalcini, denomina Balduino Schaffer, rodovia SC 161, trecho compreendido entre o quilômetro 36 mais 603 até o quilômetro 43,940, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Com a palavra, deputado, mais para frente. Discussão e votação. Deputado Ismael. Presidente. Dado ao número do quórum, eu não sei se não é interessante se haver concordância dos líderes, se Vossa Excelência quer colocar, deseja colocar o veto, isso, perfeitamente, que é extra pauta. Eu consulto os líderes se há concordância para nós deliberarmos o veto. 47.18 de autoria do deputado, o veto ao projeto de lei 47/2018 de autoria do deputado Ismael dos Santos, que institui o Dia Estadual da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no âmbito do Estado de Santa Catarina. A concordância dos líderes. Havendo concordância, vamos deliberar este veto em sessão, ou melhor, em extra pauta. De imediato. Eu quero votar o artigo 2º, quero votar o artigo 3º. Em discussão. Deputado Ismael, para Senhor presidente, debater. apenas para justificar os senhores deputados, foi aprovado por unanimidade nessa casa. Não se trata de um feriado religioso, é apenas para estar no calendário oficial do Estado de Santa Catarina,
uma instituição que é centenária, que está presente em todos os municípios catarinenses, e gostaríamos de, efetivamente, deputado Kennedy, Vossa Excelência, que é membro também dessa instituição, que a gente pudesse derrubar esse veto para fazer a nossa homenagem ao centenário da Assembleia de Deus de Santa Catarina. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, eu peço voto, eu peço apoio para que nós possamos derrubar o veto, por muito motivo, mas pela precedência de uma posição dessa casa. O projeto do deputado Kennedy Nunes, o dia do policial evangélico, foi aprovado, foi vetado e essa casa derrubou o veto. E, portanto, é lei. Então, nessa linha, se valeu para o projeto do deputado Kennedy, vale a derrubada do veto para o projeto do dia da Assembleia do deputado Ismael. Deputado Valdir Cobon. Senhor presidente, eu próprio, deputado Ismael, não sei se o senhor lembra, apresentei um projeto de lei, alguns anos atrás, já instituindo o Dia do Evangélico em Santa Catarina, e esse projeto ele foi aprovado e foi sancionado pelo governador de então. Então, não vejo nenhuma razão porque o veto a esse projeto, ao qual eu encaminho aos senhores e senhoras deputados, né, o voto pela derrubada do veto, fazendo justiça à iniciativa do deputado Ismael dos Santos, que foi aprovado em todas as comissões e foi aprovado em plenário por unanimidade, por onde tramitou. Então, a razão pela qual meu encaminhamento é pela derrubada do veto. Senhor presidente. Com a palavra, deputado Neudi Sarreto. Senhor presidente, na mesma esteira do que os deputados que nos antecederam, nós já aprovamos aqui nessa casa a referência a dias a diversas categorias, já colocamos semanas de conscientização a respeito de diversos temas, e isso nunca teve óbice legal e nunca teve veto. Não há por que esse veto aqui. Eu quero dizer que nos somamos também ao deputado Ismael e a todos aqueles que são favoráveis a derrubar do veto. Aliás, eu quero até dizer que é incompreensível o governador ter vetado esse projeto, então nós vamos também votar pela derrubada do veto. A palavra, deputado Kennedy Nunes. Senhor presidente, é irrisório e lamentável a justificativa do governo do Estado em vetar esse projeto. O governo do Estado invoca a laicidade como ato que não pode estar, o Estado não é permitido elaborar leis alusivas a datas comemorativas que guardem relação com questões religiosas, que visem prestigiar parte da população em razão da sua crença, como o que ocorre no projeto de lei. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha o governo colocar aqui, dizendo que o Estado não pode. E esses dias nós não fizemos aí o feriado do Corpus Christi? Não é religioso? Não tem agora dia da Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, não é feriado nacional? Ô Coruja, isso é uma barbaridade. Então eu não aceito esse tipo de fato em querer diminuir e interferir na produção legislativa de nós, deputados. Essa é a verdade. O projeto de lei do deputado Ismael é para colocar no calendário oficial um dia de uma entidade que tem um trabalho fantástico aqui com relação à ação social. Não é um feriado, não exige absolutamente nenhum compromisso do Estado em despesa ou qualquer outra atitude, e agora vem o governo do Estado vetar, invocando a laicidade, porque diz que não pode fazer um projeto de lei que vai beneficiar algum tipo de religioso ou classe religiosa. Então acaba com os feriados religiosos nesse país. O dia de Santa Catarina acaba. Se não pode, não pode. Então é uma vergonha o governo vetar. Por isso eu peço para que nós possamos
derrubar o veto desse projeto e dessa vergonha que o governo do Estado faz com essa casa, desrespeitando a produção legislativa e fazendo algo que não dá para entender. Obrigado, senhor presidente. Vamos... Só deixar claro, presidente... Deputado Valdir Cubalcini e daí o deputado Fernando Coruja. Deixar claro aqui que não foi o governador Eduardo Pinho Moreira quem opôs o veto, para que ninguém tenha dúvida se fala em governo do Estado, e tem um governador, mas ele se encontrava em viagem. Só para encaminhamento, deputado Ismael dos Santos. Nesse caso, votamos 2, né? Da derrubada do veto, é isso? Perfeito? 2 e precisamos de 21 veto. votos, né? 2 derrubam o veto e 1 mantém. Com a anuência do líder do governo, senhor presidente. Com a anuência do líder do governo, deputado... Voto 2. Voto 2. Deputado Fernando Coruja, como é que Vossa Excelência vota? O painel, vou abrir o painel. Está estudando um pouco mais aqui, senhor presidente. O deputado Fernando Coruja está debatendo o programa de governo, pelo jeito. Enquanto vota, presidente, só para... Deputado Merias, enquanto... Só para deixar um registro na casa aqui, quando tem dúvida da matéria do nosso regimento, se busca simetria com o regimento da Câmara dos Deputados. O artigo 161, capítulo 10, destaque, poderá ser concedido mediante requerimento aprovado pelo plenário. Só para deixar registrado. Obrigado, deputado. Senhor presidente, só aproveitando para fazer um contraponto, deputado Merizio, ele tem que ler mais embaixo, onde diz assim que aquilo é um destaque suplementar, mas cada bancada na Câmara Federal tem direito a um destaque, diz embaixo, independente da votação em plenário, poderá ser votado destaque, daí são automáticos. Aqui se optou por todos serem automáticos, como é o nosso regimento interno. Mas eu quero falar sobre o projeto. Aqui se tem um veto sobre a criação de um dia que faz referência à Igreja Evangélica. E a argumentação do governo é de que o Estado é laico. Eu queria lembrar primeiro que a Constituição de 88 foi que colocou essa questão do Estado laico. E esse debate é um debate que se travou já muito no Congresso Nacional, no país, pelo Tribunal Federal. Qual é o alcance dessa laicidade? É muito comum, vejamos aqui na casa, por exemplo, aqui tem uma Bíblia, tem aqui um crucifixo. Evidentemente que nós não estamos tratando aqui da questão da laicidade. Há um entendimento que prosperou no Brasil de que essas manifestações, como uma cruz aqui, ou a Bíblia, são manifestações culturais. Evidentemente que são culturais. Enquanto se quer criar um dia do evangélico, nós não estamos tratando de religião. Nós estamos tratando de uma questão cultural. É uma questão da cultura do povo. Então, não pode prosperar a ideia de que tem que se vetar um projeto dessa ordem. Quando se debateu no Congresso Nacional a criação de um novo feriado, queria-se criar um feriado novo para um santo brasileiro, que agora não lembro qual é o nome, que tem um santo brasileiro que foi criado recentemente. Aí foi vetado pelo Congresso. Por quê? Porque aí se queria criar um feriado novo embasado na questão religiosa. Se decidiu não se criar. Embora em alguns estados tenha o dia do Evangelho, que também são feriados. Por isso que não tem lógica um veto desta ordem. Esta é uma manifestação tipicamente cultural. Não tem a ver com religião e não ofende o princípio do Estado laico. Portanto, eu vou votar pela derrubada do veto, vou votar não a essa votação desse veto. Obrigado. Está em votação. Como vota o deputado Ricardo Guide?
Tô. Vamos abrir o painel para conferir os votos. Pronto, venha. 25 votos não, nenhum sim, está rejeitado o veto. Discussão e votação. Projeto de Lei 55.5 da Ana Paula Lima dispõe sobre as condições adequadas de conveniência e repouso ofertados aos profissionais nas instituições de saúde públicas e privadas, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, melhor. Deputado Arcílio Matos. Senhor presidente. Uma palavra. Senhor presidente, esse projeto eu fui favorável da deputada Ana Paula. Já foi isso, já votou isso aí. E esse projeto, 16. eu sou favorável à ideia de que nós tenhamos, senhor presidente, só um minutinho, deputado Arcílio. Senhor presidente. Sim, com a palavra, deputado Arcílio Matos. Eu relatei e votei favorável ao projeto que veda, deputado Sopelsa, veda a possibilidade de cursos exclusivos. Não é esse, deputado Darcy. Deputado Arcílio, não é esse o projeto. Ah, sim. Pois não. Esse aqui dispõe sobre as condições adequadas de convivência e repouso ofertadas aos profissionais nas instituições de saúde públicas e privadas, com emenda substitutiva global. Mas eu estou com outra opinião, que eu quero dizer que eu Em discussão Gente, para encaminhamento, bastante deputada. em todas as comissões, já foi unanimidade, eu peço que coloque em votação, porque eu tenho certeza que vai ser por maioria. Muito obrigada. Em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está, aprovado. Tem mais uma. O que tu vai explicar? Vou explicar. Eu entendo que tem fatos novos. Vou te dizer, amor, vou falar aqui. Discussão e votação, primeiro turno, projeto de lei 69.0/2018, de autoria do deputado Neudi Sareta. Institui a Semana Estadual de Prevenção aos Homicídios de Jovens. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Discussão, votação, primeiro turno, PL 74.8/2015, de autoria do deputado Jean Loureiro, denomina Dr. João Nilson Zonino, o elevado da Avenida Domício Freitas, no município de Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 124.1/2017, de autoria do deputado Antônio Aguiar, institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Depressão no Estado de Santa Catarina. Tramitação conjunta com o PL 177.3/2017, de autoria do deputado Nilson Berlanda, com emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 160.5/2018, de autoria do deputado Marcio Sopelsa, institui o Dia Estadual do Mestre de Cerimônias no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra, aprovado. Discussão e votação em primeiro turno ao PL 269.6/2014, de autoria do deputado Arcílio Matos. Institui o Dia Estadual de Segurança
e de saúde nas escolas no Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão em primeiro turno ao projeto de lei 293.6/2016, de autoria da deputada Ana Paula Lima. Veda o funcionamento de curso técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem na modalidade de ensino à distância, no âmbito do Estado de Santa Catarina, e adota outras providências, com emenda modificativa em discussão pela ordem para discutir, deputado Darcy de Matos. Senhor presidente. Senhor presidente, eu relatei esse projeto da deputada Ana Paula, um projeto importante e favorável, mas surgiram fatos novos. Senhor presidente, surgiram fatos novos. Eu concordo, senhor presidente, que curso exclusivamente, de nível técnico de enfermagem à distância, nós temos que, exclusivamente, nós temos que vetar. Mas curso que tenha as matérias teóricas têm que, as técnicas específicas, pontuais, têm que ser presencial, mas as teóricas, elas podem ser à distância. Portanto, esse é um fato novo, nós temos que aprofundar a discussão, o debate do projeto, e eu quero deixar consignada a minha emenda em plenário, senhor presidente, para que a gente possa voltar a discutir esse projeto na Comissão de Justiça. Senhor presidente. Deputada Ana Paula Lima. Esse projeto está sendo discutido desde o ano 2016. O deputado Darcy de Matos foi relator desse projeto na Comissão de Constituição e Justiça. Eu não estou entendendo qual é a emenda que ele quer apresentar. Tem a emenda que ele quer apresentar aí, senhor presidente? Qual é a emenda? A emenda foi apresentada, projeto de emenda modificativa ao projeto de lei 293.6/2016. O artigo 1º do projeto de lei 293.6/2016 passa a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica vedado o funcionamento do curso técnico de nível médio ou curso técnico específico para a formação de técnicos de enfermagem exclusivamente na modalidade de ensino à distância no âmbito do Estado de Santa Catarina, ou seja, a palavra exclusivamente que acrescenta. Portanto, encaminha o projeto de lei à Comissão de Constituição e Justiça. Discussão, votação em primeiro turno ao projeto de lei 357.5/2017, de autoria da deputada Ana Paula Lima. Discussão sobre a distribuição, dispõe sobre a distribuição, o preenchimento e fluxo de declarações dos nascidos vivos para profissionais que realizam parto domiciliar, com emenda modificativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem estiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Senhor presidente, que os projetos possam ser votados hoje, segundo turno? Nós tiver... Não, de segundo turno... Não. Porque é projeto de lei complementar, o que é de segundo turno. Infelizmente, nós... Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 400.2/2015, de autoria do deputado Jean Loureiro, denomina Bento de Paula Henrique, o elevado da rodovia estadual SC 403, no município de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão e votação em primeiro turno, projeto de lei 414.8/2017, de autoria do deputado Gabriel Ribeiro, denomina professor Flávio Renato Dalaba, o ginásio de esportes construído junto ao Centro de Educação Profissional Enori Pouso, no município de Curitibanos. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Discussão, votação em primeiro turno ao PL 499.7/2017, de autoria do deputado Antônio Aguiar, Instituto de Estadual do Policial da Reserva no Estado de Santa Catarina, com emenda modificativa. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 260, deputada Luciane Carminati, apelando ao governador do Estado, solicitando para que sejam tomadas medidas administrativas para a regionalização do Hospital da Criança Augusta Miller Berner,
no município de Chapecó, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 261, deputada Luciane Carminati, apelando ao governador do Estado pelo cancelamento das demissões de 2.000 professores demitidos em caráter temporário. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 262, deputada Ana Paula Lima, apelando ao superintendente regional do DENIT em Santa Catarina pela realização de obras emergenciais junto ao acesso de bairro Areias, no município de Navegantes. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 263, o deputado Dirceu Dresch, manifestando ao presidente da República e demais autoridades contrariedade a possíveis cortes e alterações junto ao orçamento da coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior que afetarão o sistema brasileiro de pesquisa científica. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Moção 264, deputado Dirceu Dresch, manifestando ao presidente da República e demais autoridades, apelo pela reabertura de novas chamadas públicas com projetos para diversificação da produção no Estado e contrariedade à falta de investimentos para a agricultura familiar. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como se encontra. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. 708, deputada Luciane Carminati. 709, deputado Dr. Vicente Caro Preso. 710, deputado Marcio Sopelsa. 711, deputado Neudi Sarreta. 712, deputado Natalino Lázari. 713, deputado Jean Kuhlmann. 714, deputado Cleito Salvaro. 715, deputado Silvio Drevec. Requerimento 716, deputada Ana Paula Lima. 717, deputado Leonel Pavan. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Inscrito para falar. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para amanhã, às 10 horas, no calendário especial. Está encerrado.